Boa tarde, vamos dar continuidade? Então, hoje vamos falar um pouco sobre o Aeros. Não é lá essas Coca-Cola em termos de assunto, mas é necessário que as pessoas saibam como iniciou e como ficou. João Paulo II disse uma vez: onde falta justiça, a sociedade está ameaçada por dentro. Vamos ao capítulo Aeros. O Instituto Aeros de Seguridade Social, Plano de Previdência Complementar, foi criado em 1982. Visava proporcionar maior segurança e bem-estar aos trabalhadores da aviação no momento da aposentadoria, por tempo de serviço ou incapacidade para o trabalho. No caso dos funcionários da Varig, quem aderisse ao fundo tinha um desconto mensal no salário. Os trabalhadores que ingressaram na empresa a partir da fundação do plano assinavam um termo de adesão compulsória ao fundo. Vale lembrar que, nos estatutos da Fundação Rubem Berta, havia uma cláusula, a quarta do artigo 1, pertinente à complementação salarial, a partir da aposentadoria de seus funcionários, como consta a seguir. Além da assistência social de que trata o caput desse artigo, a Fundação continuará prestando a seus filiados, as respectivas viúvas e sucessores, como direito por eles adquirido, os auxílios em forma de aposentadoria ou pensões de que se tornou devedora por fatos geradores anteriores à Lei número 6.435 de 77, regulamentada pelo Decreto número 81.240 de 78, que reservou a concessão de novos benefícios de previdência privada a entidades constituídas segundo as normas que estabeleceu, nas quais a Fundação não se enquadra. Essas aposentadorias são vitalícias, pagando-se as pensões às viúvas dos filiados, enquanto não se casarem outra vez, aos filhos até os 18 anos de idade e às filhas até seu casamento. Na época de sua criação, o Aero fez um livreto sobre os benefícios que o fundo de pensão traria aos funcionários, de certa forma, induzindo-os a aderirem ao plano que lhes daria tranquilidade financeira quando aposentassem. Quem não ficaria inclinado a ter o mesmo status do período em que voava ou trabalhava em terra? Absolutamente tentador, não é mesmo? Principalmente pelo fato de ter uma apresentação em forma de história infantil, mexendo com o lúdico de cada um. Como a aposentadoria do INSS já tinha minado nossas esperanças por termos contribuído sobre 20 salários mínimos e tendo obtido como resultado uma aposentadoria pífia, a qual não alcançava sequer 5 salários de referência, como não sucumbir a tamanha tentação e aderir de vez ao fundo de pensão Aeros, que tinha como principal objetivo suplementar a aposentadoria engodo do Instituto Nacional de Seguridade Social. A maioria assim o fez. Aqueles que, como eu, foram céticos diante de tantas facilidades, sempre desconfio, só aderiram muito depois e pagaram alto preço em termos disso, em função disso. Pagaram joia e contribuição mensal que engoliam quase a totalidade dos nossos salários. De acordo com o relato feito pela presidente do Sindicato dos Aeronautas, à época, Graziela Baggio, a composição do Aeros baseava-se num triângulo formado pela contribuição do trabalhador, contribuição das empresas mantenedoras e uma contribuição de 3% de todas as passagens e cargas aéreas domésticas vendidas, a qual deveria perdurar por 30 anos. O DAC
sem ter jurisdição sobre previdência privada, decidiu que a contribuição dos 3% não deveria ser mais repassada ao fundo de pensão pelas companhias aéreas. Essas incorporaram tal valor ao preço das passagens. Somente 9 anos após a instituição do Aeros, em pleno governo Collor, causando um baque de arrecadação a Aeros. A administração do Aeros deveria ter denunciado juridicamente à época tal prática, mas não o fez, já que os administradores e participantes do conselho do fundo eram pessoas indicadas pelas patrocinadoras. Percebe? Conluiu. Num carnaval de interferências e indicações políticas. Um verdadeiro imbróglio de interesses. Assim, quando o Sindicato dos Aeronautas denunciou essa prática em 2002, a ação foi considerada prescrita em primeira instância. O Aeros chegou a ser cotado como o terceiro maior fundo de pensão do Brasil, atrás somente do Previc, do Banco do Brasil, e Petros, da Petrobras. Com tanto poder e status, a disputa pelos mais altos cargos administrativos era acirrada. O fundo de pensão tornou-se sócio de inúmeros empreendimentos, inclusive shopping centers. Tinha como patrocinadoras as seguintes empresas de aviação e subsidiárias: Varg, Rio Sul Linhas Aéreas, Nordeste, SATA, VEM, Varg Logo, TAM e Transbrasil. A TAM decidiu não mais fazer parte como patrocinadora e não providenciou o aporte financeiro que determinava o regulamento do fundo, quando de sua saída. E nada aconteceu, não houve punição e ficou por isso. A Secretaria de Previdência Complementar, que era o SPC à época, é um órgão do Ministério da Previdência Social. Considerando que esse livro já está antigo, então leia-se era. De acordo com o texto do site do Banco Central do Brasil, ela era a responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, leia-se fundos de pensão. A SPC se relaciona com os órgãos normativos do sistema financeiro na observação das exigências legais de aplicação das reservas técnicas, fundos especiais e provisões que as entidades sob sua jurisdição são obrigadas a constituir e que têm diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. A SPC compete propor as diretrizes básicas para o sistema de previdência complementar, harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência privada com as políticas de desenvolvimento social e econômico-financeiro do governo, fiscalizar desenvolvimento social e econômico-financeiro do governo, supervisionar, coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas com a previdência complementar fechada, analisar e aprovar os pedidos de autorização para constituição, funcionamento, fusão, incorporação, grupamento, transferência de controle das entidades fechadas de previdência complementar, bem como examinar e aprovar os estatutos das referidas entidades, os regulamentos dos planos de benefícios e suas alterações, examinar e aprovar os convênios de adesão celebrados por patrocinadores e por instituidores, bem como autorizar a retirada de patrimônio e decretar a administração especial em planos de benefícios operados pelas entidades fechadas de previdência complementar, bem como propor ao ministro
a decretação de intervenção ou liquidação das referidas entidades. Vocês entenderam? Ela tinha tudo para proteger os fundos de pensão, em princípio. Conforme o advogado do Sindicato dos Aeronautas, à época, Dr. Castanha Maia, ele diz que poucos ainda são os que sabem que a União aprovou expressamente 21 renegociações ilegais de dívidas com a Varig e 8 com a Transbrasil. Não envolvia apenas a parte da patrocinadora. Os valores vertidos pelos participantes eram descontados em folha e não repassados ao Aeros. Isso é apropriação indébita. E até mesmo esses valores de apropriação indébita foram financiados pelas patrocinadoras junto ao Aeros, com a expressa aprovação da União. Um dado que não pode ser omitido para que a compreensão dos fatos seja facilitada. Quem autorizou, em última instância, os vários contratos ilícitos entre a Varig e o Aeros? A economista Solange Vieira, que era funcionária de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e comandou a Secretaria de Previdência Complementar no governo Fernando Henrique Cardoso, época dos acontecimentos, e que culminaram por levar o Aeros à intervenção federal no governo Lula. No entanto, conforme declaração de Graziela Baggio, deve-se ressaltar que a Secretaria da SPC fez duras críticas à má gestão dos fundos de pensão, pela interferência governamental em indicar investimentos em dinheiro em determinadas empresas, exemplificando. Vocês têm que injetar dinheiro em tal empresa, pois ela está por quebrar e o governo não pode permitir tal falência. Tal prática levou muitos fundos a investir em ações que não tinham retorno financeiro, causando-lhes prejuízo. Solange Vieira, braço direito do atual ministro da Defesa, à época, Nelson Jobim, substituiu Milton Zuanazzi na presidência da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A citação desses dirigentes faz-me lembrar que tanto Milton Zuanazzi como Denise Abreu foram agraciados com a medalha de honra ao mérito Santos Dumont, a mais alta comenda do meio aeronáutico. 3 dias após o acidente fatal do Airbus da TAM no aeroporto de Congonhas, que ceifou mais de 100 vidas. Qual foi o mérito deles mesmo, hein? Sentindo-se aviltado com tamanho insulto pelas autoridades aeronáuticas, o comandante Ramiro Martínez fez questão de devolvê-la, seguido por outros aeronautas. Chama-se hombridade, né? O escárnio não tinha se atido somente à intervenção do Fundo de Pensão Aéreos. O tapa na cara precisava ficar mais explícito e vamos combinar que as autoridades se esmeraram. Nojento, não é verdade? Desde a intervenção do Fundo de Pensão Aéreos, ocorrida em abril de 2006, os aposentados e pensionistas têm vivido as experiências mais cruéis e inesperadas. Como já mencionei anteriormente, a maioria dos funcionários Varig é de origem humilde e arrimo de família. Como explicar aos seus parentes, quer sejam filhos, esposas, pais e outros graus de parentesco, que apesar de ter apostado num plano de aposentadoria, o qual deveria ser monitorado pelo governo, agora teria que viver com 20% do valor de seus proventos, para os pertencentes do plano 2. Explicar o inexplicável, diminuir o mês para caber na aposentadoria espoliada, chorar em aeroportos, brigar com Ícaro